Quando tem eficiência, as coisas acontecem, né? Quando tem eficiência, tudo vai bem. Efetividade, eficiência, essas são as palavras aí que a gente tem ouvido falar, mas que muita gente não gosta de ouvir. As pessoas preferem achar que as coisas acontecem meio por acaso, que a minha intuição, o meu conhecimento de futebol mostra que as coisas acontecem assim, dessa maneira, porque é assim, assim, assado. Mas tem muito mais ciência, muito mais certeza atrás disso, não tem, minha gente? Com certeza. E como? E quem quer falar sobre essas certezas ou sobre essas... Eu vou passar para o Garbellini, cara. O Garbellini andou sumido. O Garba estava sumido, é verdade. Estava de castigo. E eu acho que ele precisa falar um pouco para nós aqui. Como é que tá aí, Garba? Ô, pessoal, tô de volta. A gente estava meio ocupado aqui nas tarefas de casa, né? Que a mulher botou a gente para lavar roupa, limpar a casa, né? Não, mas tudo bem. Gente, a única certeza que a gente tem é que o Palmeiras está ganhando. Está ganhando porque está fazendo um trabalho. E como a gente vinha dizendo lá atrás, o trabalho leva tempo. Não existe milagre, não existe jogo instantâneo. Você pega um elenco ali, do dia para a noite você encaixa ele. É questão de tempo, é questão de trabalho. Aí, sei lá, a imprensa é muito imediatista, a imprensa, na verdade, precisa vender conteúdo, né? Por isso que dá esse problema aí de querer achar ou dizer que o Palmeiras está meio complicado, está meio enrolado, está demorando a acontecer, né? Mas não é. O Palmeiras está bem organizado e vai ficar melhor ainda. Nós vamos chegar no Mundial com uma base muito forte. Esse time do Palmeiras é forte, ele é vibrante, está começando a pegar o ritmo. Não é verdade, ô Galuzzi? Porra, Gaba, com certeza, cara. Agora, o grande esquema é que o conceito de futebol bonito é uma coisa que passa pela venda de um produto que seja, né, bacana, eficiente. Todo mundo. A gente teve, né, um final de semana com um jogaço lá do Real Madrid contra o Barcelona, que teve 8 gols. Isso é um sonho de qualquer transmissão de futebol, de TV. Isso é um jogaço, independente de qualquer coisa, independente dos gols. Mas a gente há de convir que isso é meio raro, né? Que isso é raro de acontecer. Você tem campeonatos que são marcados até por um sistema defensivo, ferrolho italiano, por exemplo. A maior parte do pessoal aqui, a gente assiste o futebol italiano, você vê 1 gol, 1-0, 2-1, o resultado já. Então, o conceito do que é o futebol bonito, ele pode variar muito de acordo com o que você tem da expectativa. Então, todo mundo que conhece o futebol de antigamente vai associar alguma coisa, não, porque você tinha uma outra dinâmica. Só que hoje o futebol é outra coisa, o futebol é muito mais rápido, ele exige muito mais do aspecto físico. Então, cara, você tem uma dinâmica que impele que você tenha um jogo diferente. E aí é que entra tanto a questão da eficiência do Abel. O Palmeiras ficou batalhando até o último minuto, conseguir ter uma intensidade até o último minuto. Porra, cara, vai falar que isso não faz parte de um futebol bonito, que o torcedor empolgou o torcedor lá em Barueri? Então, acredito que mais do que ficar perseguindo, porque futebol bonito, principalmente em começo de temporada, é muito complicado. Agora que a gente está começando a chegar na parte técnica e tática melhor, a partir de maio, junho, lógico. Então, é hora de a gente se concentrar em unir o grupo, que parece que é o que o Abel está fazendo, em juntar a mesma equipe, estar junto, mesmo unido lá, para os próximo mês aí, que vai ser as coisas mais intensas que vão ocorrer, né? Então, acredito que parte da beleza do jogo seja justamente você conseguir formar um grupo e formar um elenco bem unido, não é? Acho que não é só você ficar esperando, né, 8 gols por partida, né? Quem dera fosse assim, né? Fato. Isso é raro de acontecer. Tem que ser time muito bom de ataque. Mas é difícil, né, hoje em dia. É raro. Jogar com a gente, né, porque
quem joga hoje contra o Palmeiras, né? Assim, eu não vou entrar no... Só para poder entrar no assunto, a gente tem que entrar no time do São Paulo como veio jogar com a gente. O São Paulo parecia time pequeno. Aliás, diante da gente, o São Paulo é time pequeno. Mas ele jogou como time pequeno com a gente. E isso foi claro. Foi muito claro diante da postura. Jogaram no contra-ataque e tudo mais. Mas a gente não está aqui para falar disso. A gente está aqui para falar do que tem acontecido, do planejamento, e é uma coisa muito difícil. A torcida quer o imediato, a torcida quer o agora, a torcida quer o Paulinho metendo 3 gols na estreia, a torcida quer o Vitor Roque fazendo 5 gols por partida, e na verdade tudo isso daí demanda tempo, demanda entrosamento, achar a posição onde o jogador rende mais, e a gente não pode questionar, como eu posso falar, o Abel, ele é fera, cara, porque ele consegue extrair do jogador o melhor. Eu acho que ele consegue, ele erra bastante, como todo ser humano erra, a gente não pode falar que ele é infalível, mas ele acerta muito mais do que erra. E o planejamento dele, para todos nós palmeirenses, assim, pelo menos para mim, eu acho que o ponto alto da temporada é o Mundial. Não só passar de fase, como ir bem no Mundial e tentar ser campeão. A gente tem muita chance, sim, de ser campeão. Olha só o que está acontecendo com o Real Madrid. Quem assistiu o jogão de bola, eu assisti o jogo Real e Barcelona, jogão de bola, mas o Real, sabe, já não é mais. Quer dizer, eu fiquei olhando aquele jogo e vendo, o Palmeiras tem condição de ganhar desse time? Pô, do outro lado lá tem uns caras que metem medo, mas é nome, entendeu? A hora que entra 11 contra 11, a história é outra. E a gente estava falando, né, o Galuzzi estava falando de uma coisa aqui, o Garba também, o entrosamento, essa união que eu acho que o Abel, sabe, aquele negócio que lembra um pouco a família Felipão, né? Parece que está virando uma família meio Abelão aí, sei lá o que está acontecendo, porque as comemorações, um torcendo pelo outro, nego abraçando, sabe, concorrente de posição, os caras vai, faz o gol, vão se abraçar, comemora junto, isso é uma coisa muito bacana de acontecer. O time do Palmeiras está crescendo, a gente tem falado isso, é o momento certo da temporada, a gente tem que atingir o nosso ápice daqui a 1 mês, 40 dias, que é quando a gente vai estar na temporada. Se a gente atingir o ápice ali, é o que interessa para nós, não é não, Cezão? A coisa é simples e é complicada ao mesmo tempo, né, gente? Gostaram dessa? Simples e complicada, hein? Essa foi boa. O que eu penso é o seguinte, nada é por acaso. É claro que tem muito acaso no futebol. A bola beija a trave do lado de dentro da trave, entra para o gol. Do lado de fora, sai para a linha de fundo, né? É um detalhezinho aí. Mas o pessoal fica o tempo todo, como a gente falou aí, que o Abel não entrega aquilo que a imprensa espera, o sensacionalismo, as goleadas, a trocação, ataque contra ataque, se expor, porque ele joga de uma maneira inteligente, ele joga para ganhar o jogo, explorando as fraquezas do adversário, ele alterna o jeito do time jogar durante o jogo com os mesmos jogadores, isso todo mundo cansou de ver, né? Então tem um momento que você faz o gol, o adversário vai vir para cima, é natural, então você vai ter aquele sofrimento de tomar pressão, vai tomar um gol, vai lá, o time recuou demais, o time recuou, ou o time não está jogando bem, porque o adversário também se prepara para isso. Eu vou dar um exemplo aqui, cara, muito claro. Palmeiras perdeu para o Bahia. Bahia jogou com o time completo, veio com tudo. O Rogério Ceni fez um discurso pós-jogo, elogiando os próprios atletas, em função de estar elogiando o Palmeiras. Olha, os caras estão aqui no topo porque eles mereceram, e vocês também podem chegar. Quer dizer, o Bahia veio jogar contra o Palmeiras com
tudo. O Bahia não foi jogar com tudo contra o Flamengo. Não estou citando, mas pode ser outro jogo. O Bahia não teve o mesmo desempenho lá na Libertadores, né? Então, o pessoal vem jogar contra o Palmeiras, vem com mais cuidados, não tem a menor dúvida. Então, o Palmeiras não jogou bem? Não jogou bem porque o adversário também não deixou jogar, cara, não é fácil. O São Paulo, no último jogo, no São Paulo, no jogo de domingo à tarde, à tardinha, ele se defendeu extremamente bem o jogo todo. O Palmeiras teve um domínio territorial grande, mas o Palmeiras não ameaçou tanto o gol do São Paulo. Vocês viram isso, a defesa foi muito eficiente do São Paulo. Só que daí para frente o São Paulo não existiu. Ok. Tanto é que o gol sai de uma jogada individual. É uma briga sim, obstinada do Vitor Roque para chegar ali na área. Ele deu aquela arrancada, como ele fez contra lá o Cerro Porteño, uma arrancada de velocidade impressionante, cercaram ele bateu até conseguir o passe e foi premiado com o rebote. Que foi aí teve gente até falando, mas o goleiro falhou, tinha que rebater para longe. O goleiro fez um milagre, ele tomou no contrapé e a bola do Felipe Anderson ainda desviou no marcador do São Paulo. Desviou um pouquinho, mas desviou. Aí então tem gente até que para diminuir o gol fala, mas o goleiro rebateu mal, foi falha do goleiro. Então o Palmeiras não joga bem, o goleiro falha ou o juiz rouba para o Palmeiras ganhar. Estou ligando muito, estou preocupado para isso, estou muito preocupado. Outra coisa, o jogo do Barcelona com o Real Madrid, o jogo da Estatal da Catalunha contra a Estatal de Madrid, não sei se vocês sabem, eles recebem uma verba e tanto dos governos, esses dois times, né? São duas estatais praticamente. Esses dois times fizeram um jogo, aquele tipo de jogo de pelada, casados contra solteiros. Claro, não estou falando que os caras jogam como pelada, né? Tem um nível espetacular. Mas os caras foram fazer gol, aquele gol que emociona o narrador, que emociona o patrocinador, que emociona o canal de transmissão, que deixa o torcedor como um empolgado e ao mesmo tempo estressado, porque o time dele faz um gol e não sabe quantos ele vai tomar depois. Porque quando você faz um gol e toma outro logo em seguida, a porteira abre. Então eu tenho minhas críticas a esse tipo de jogo. É bonito, é um show, mas ganha, não sei se ganha, é importante também ganhar no esporte, né? O importante no fim da temporada é você chegar a ser campeão. E digo mais, um dos jogos mais interessantes que eu assisti na minha vida, quando eu morava no Rio de Janeiro ainda, eu fui ao Maracanã, recém-reformado se não me engano, para a Copa do Mundo, assisti Fluminense e Grêmio. O jogo terminou 0-0, mas foi um dos jogos mais bem jogados que eu vi pelos dois times. Estavam os dois times muito fortes na época. Teve 3 bolas na trave de cada time. A bola não entrou, o jogo acabou 0-0. O que fala que o Fluminense 0, Grêmio 0, fala um jogo horroroso, mas quem estava lá se deleitou com futebol de primeira. A bola não entrou, foi detalhe. Podia ter entrado 3 de um, 2 de outro, 1 de um, 2 de outro, sei lá, ou 3-3, né? Então o pessoal pode falar, mas atrás desse jogo mal jogado, esse jogo feio, tem uma estratégia, tem uma tática de jogo, e isso é futebol. Futebol não é só dar show e fazer tabelinha e entrar com tudo. Futebol é eficiente. O Palmeiras vem praticando esse futebol eficiente desde que o Abel chegou. É um futebol de resultado, é futebol para ganhar campeonato, ganhar título. Futebol bonito, ninguém pratica mais, não. É igual vocês estão falando aí. Você faz um monte de gol, mas você toma um monte de gol, você vai ganhar como? Não tem como, gente. A semifinal da Champions, né, teve 13 gols, cara. 13 gols numa semifinal. É mérito do ataque ou demérito da defesa? Um time que faz 2 gols e não toma nenhum, ele passa, né? Então é complicado. Por isso que a gente tem que observar bem o Abel e não dar ouvidos para certos jornaleiros aí que falam que o Palmeiras não entrega futebol, mas ganha. Ué, mas, porra, o que é mais importante no futebol? É jogar bonito ou ganhar? O povo tem que botar na balança isso daí, né? Não é verdade? Que adianta você jogar bonito? Bonito jogou a seleção de 82, o futebol vistoso, lindo, maravilhoso. Ganhou.
Perdeu para o futebol horrível, modorrento da Itália, que era a pior seleção da Copa. Exato. Então, e aí? Até hoje a gente chora e reclama, né? Mas infelizmente o futebol é eficiência. Quem é mais eficiente ganha, é campeão. E se fosse aquela história, o resultado mais justo seria o empate, ou o time venceu, o Corinthians venceu injustamente o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras chutou 20 bolas, eles chutaram uma, não jogaram nada, mas aí venceu. Foi eficiente, adiantou alguma coisa? Quase caiu o técnico por causa disso. Na cabeça dos corneteiros, né, Garruzzi? Na cabeça dos imediatistas, tinha que cair o Abel no dia seguinte. Como é que podia perder para o Corinthians no Allianz Parque daquela situação? Então, isso é o efeito derby, né? Efeito derby. Mas sabe que já teve gente cogitando até a possibilidade de fazer uma mudança da regra no futebol e que o 0-0 nenhuma equipe levaria ponto, né? Vocês já ouviram a respeito disso, alguma coisa? Eu já ouvi que o pessoal chegou a aventar essa possibilidade. Paulo, você sabe disso, né? Nos Estados Unidos, todos os esportes, a maior parte dos esportes majors ali não tem empate, né? Por exemplo, o beisebol, né? Você chega... Você vai tudo tem entrada que ter um campeão. Alguém tem que sair comemorando. Você faz 14 entradas, 15 entradas, 5 horas de jogo. Com isso, o beisebol chegou a um estágio de chatice tão grande que em 40 anos ele deixou de ser o esporte nacional número 1, capaz até de ele estar perdendo para a nação nos Estados Unidos. Uma chatice, os caras vão lá, encher a cara e ficam bebendo, chega essa hora, eles começam a estar tudo bêbado porque o jogo não acaba. Mas é isso mesmo. E não vira. No futebol americano tem o empate, aí tem os critérios de desempate que são absolutamente injustos, que agora estão mudando. Era bem insano os critérios de desempate, só que na contagem de classificação fica valendo o empate. O jogo é disputado até alguém ganhar, só que para a contagem de classificação fica valendo meio ponto. Aí, eventualmente, usa-se o vencedor do tempo extra para desempatar alguma coisa, mas... Não, mas assim, eu só queria fazer essa comparação, só para finalizar, assim, em relação ao que é o jogo bonito e de eficiência, né? Eu acho que todos aqui, Garmelini, Paulo, César, vocês se lembram daquele desastre do Palmeiras de 2002. Vocês lembram? Do time que foi rebaixado. Então, se a gente se lembrar disso, a gente vai lembrar o que é um jogo ruim. É um jogo que você não consegue ter um nível de acerto de passe de mais de 70%, que você não tem mais que 10 finalizações por gol. Então, são uma série de fatores que, às vezes, vai além só do resultado, né? Então, é lógico que se você vai transmitir algum jogo, que você compra, aquele é um produto, você quer aquilo. Quanto mais gol tem, você vai ter mais audiência. Lógico, é uma questão óbvia. Mas o torcedor está mais envolvido na vontade de ver não só seu time jogando bem, mas vontade de ser campeão. A gente está acostumado com o Palmeiras, né, academia. A gente sempre foi acostumado a ver o Palmeiras, além de ser campeão jogando bem. Isso sempre foi a nossa referência. Hoje, assim, eu não vou caracterizar a época do Abel como uma época, independente dos títulos, que o Palmeiras não jogou bem. A gente não consegue caracterizar isso, porque são jogos muito bem feitos. Hoje o Palmeiras tem um padrão tático que todo jogador entra em campo sabendo muito bem o que tem que fazer. E isso é fruto de uma comissão técnica que está aí há anos. Então, entra jogador, sai jogador, a comissão técnica permanece e o esquema tático vai se fortalecendo. Então, o futebol, a beleza do futebol também está por aí. Você vê um time com uma constância tática, obediência tática bem estabelecida, ainda que você vai considerar que no começo da temporada o negócio oscila bastante, mas é isso. Então, eu considero que eu não faria que o jogo do Abel não é bonito, ganha, mas não é bonito. Eu não falaria isso. Eu vou falar que ele não é um futebol espetáculo, de privilegiar necessariamente o futebol ofensivo, mas é um futebol muito competente, um futebol de muita eficiência, de plano tático, que, é de encher os olhos mesmo, acho que é por aí. Tem uma coisa falando há algum tempo, né?
e que a gente nota, não sei se vocês concordam comigo, o Palmeiras tem um jeito de jogo muito rápido, que chama de transição, contra-ataque, né? Porém, isso ocasiona, isso provoca uma situação que a bola chega para o finalizador numa situação em que ou ele acerta ou ele erra. Ele não tem tempo de se arrumar para finalizar. A bola é muito rápida, isso gera um certo afobamento na hora de conclusão. Observem isso. Os chutes não têm saído perfeitos. Veja aquela jogada do Estevão, que ele entra pelo meio e ele bate no pé do goleiro, mas ele bate, a bola passa 1 metro do pé da trave. Ele podia ter chutado aquela bola 2 metros para cá, que o goleiro não ia pegar. Porque ele pegou o tempo certo, só que ele não teve precisão. E aconteceu. O outro é do Paulinho também, que tentou um biquinho ali, o biquinho foi em cima do goleiro. Você toca o biquinho mais no canto, você capricha, tem tempo de caprichar um pouco mais, está faltando tempo. Talvez seja essa coisa, entendeu? Que está faltando. Esse estilo de jogo leva a um apavoramento ou uma necessidade de não errar 1 milímetro em absoluto. Isso é uma coisa que, assim, você ouve os grandes artilheiros falar aí, a questão, você acerta quando você tem equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio e tempo para equilibrar o corpo e ver onde o goleiro está e não chutar nele. Lembra se o Romário dava paulada no gol? Não. Dava paulada no gol? Mas Não, é só biquinho. Mas é que a gente estava falando, a gente pegar, por exemplo, 3 grandes Palmeiras, né? Aqui todo mundo viu esses times. Palmeiras de 94, que para mim, 93, 94, que para mim foi o maior time em nomes que a gente teve, né? E a gente quase perdeu para o Corinthians. E se a gente for comparar aquele Palmeiras, se vestisse a camisa da seleção brasileira, podia jogar, porque em nomes ali só tinha fera. O Palmeiras de 96, que foi um dos grandes Palmeiras que encheu os olhos, o time dos 100 gols no Campeonato Paulista, né? Agora, esses 2 times tiveram problemas. Esse time de 94 perdeu para o São Paulo, do Tele. Esse time de 96 perdeu a final pro Cruzeiro na Copa do Brasil, e eu não sei se o time do Abel hoje, se a gente tivesse uma máquina do tempo, eu não sei se o time do Abel, com muito menos estrelas, tá? Hoje a gente é bem menos estrelado. A gente tem ótimos jogadores, mas eu não sei se a gente perdia por isso daí. A eficiência do time hoje é muito grande. É muito grande. Qualquer bobeira com o Palmeiras é gol. Acho que o Garba se lembra bem da década de 80, vocês estavam falando da defesa, mas essa questão, né? Então a gente, que você levantou, César, o pessoal hoje é muito rápido, né? Você lembra, Garba, como que era? O futebol era mais cadenciado? Como é que era? O futebol era lento, era bem mais lento, era praticamente um futebol estático, né? Você botava a ponta para correr e meia para armar. E os volantes ali para dar butinada no meio campo. Era basicamente isso aí. Um ou outro lateral ali que poderia fazer a diferença, que era mais ofensivo, então, né? Mas a base mesmo era lento, o futebol era lento. Fora os campos também, que pelo amor de Deus, né? Era tudo sintético ruim. Nós temos... Então, naquela época só tinha sinteticão, né? Sinteticão. Nosso perfil... No perfil do Rooftop Puriaçu lá no Instagram, tem um repost lá de um vídeo, um jogo entre Corinthians e Santos, né? E Deus me livre o gramado que os caras jogavam. E o pessoal saía tocando, fazia aquele jogo de área entre o goleiro e o zagueiro, né? Devolvia para o goleiro, pegava com a mão, batia 10 vezes a bola no chão, aí soltava para o lateral, pegava de novo. Pô, eu fui goleiro nessa época, fiz muito disso. Não tinha futebol. Pô, só bola. Se for ver, quem não foi no Museu do Futebol, no Pacaembu, lá que vá, pô, é legal pra caramba. Então você vê a evolução da bola. A bola de antigamente era pesada, cara. A bola que devia pegar.
Cruz, a bola absorvia a água. Ela dobrava de peso, cara. A bola de Absorvava 2 quilos. É um absurdo de pesada. E lama. Era lama, não tinha conversa, era lama. Lama Não. terra dura para ralar as coxas, entendeu? Então, em suma, eu acho que o futebol de hoje é uma outra dinâmica e a gente tem que repensar o que a gente lembra do futebol bonito em relação ao que a gente vê hoje. Até porque tem muito mais molecada de 20 anos correndo aí nos times. Antigamente a molecada subia com 20, 25. Então, futebol é correria. Não dá, como você falou, César, não dá nem tempo do cara pensar. Você tem que chegar e bater por intuição mesmo ali, porque senão a marcação já está chegando a marcação dobrada. E é punk. Então, essa é a tendência. Todos os times já entenderam que tem que ter uma boa defesa para conseguir qualquer coisa mais consistente. Senão você não chega longe. Você pode conseguir bons resultados. Você pode conseguir a manchete do dia na imprensa. A imprensa vai ficar falando pra você pra caramba, os sites, não sei o quê. Vai ganhar no final? Não. Aí não vai ganhar. Por quê? Porque você não consegue. É muito difícil manter a consistência, a intensidade. O jogo após jogo, ao longo de vários tempos, ao longo dos 90 minutos, e para você chegar e fazer gol nos últimos minutos do acréscimo, porra, cara, não é por acaso que acontece, não. É saber trabalhar muito bem a intensidade. E não é por acaso, e aquela história, a gente sempre repete aqui, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Por que o fulano jogou só 15 minutos? Por que ele não sai com o Paulinho desde cara? O pessoal imagina que o Paulinho chegou, operou, fez uma semana de fisioterapia, fez umas compressinhas de água quente, tomou lá um diclofenaco e agora ele tá bom para jogar 250 minutos, marcar 3 gols, que nem o Galoso falou aí. E o pessoal não sabe como que isso está sendo, e a gente vai conversar sobre isso depois, sobre esse clima que ficou após o jogo de Barueri, essa comemoração, essa integração do time, como é que está sendo isso ali? As metas que são colocadas internamente, as metas que são colocadas, olha, não dá para todo mundo jogar 90 minutos, nem pode, porque jogar 90 minutos é burrice. 6 caras vão jogar 90 minutos, 5 vão ser trocados, todo mundo está trocando 5 substituições, cara. E vai ter mais, o futebol vai aumentar o número de substituições, porque o ritmo de jogo está pedindo, as competições estão pedindo, o cara não vai aguentar. Vai ser algo que é mais ou menos como o futebol americano, que troca, entra o cara ali para reforçar uma determinada função naquele momento, depois entra outro. Isso vai acabar chegando lá, vai chegar. Uma coisa vai acabar, essa história da plaquinha mostrando, entra o 16 para sair o 5. Pô, o cara tá ali, entra e o outro sai, não precisa ficar mostrando, entregar a carteirinha, assinar a súmula. Acho que deve ter agora certificado digital. Antes o cara tinha que assinar a súmula, cara. Só no futebol que tem essas coisas. Puta merda, meu. Tem um cara de terno... Só para fazer uma comparação do que vocês estão falando. O cara de terno para entrar, anotar quem entrou, quem saiu, pegar o telefone e falar, foi gol do Corinthians, foi pênalti no Dudu ou não foi pênalti no Dudu? Ô, juiz, não foi pênalti não, estão vendo lá na televisão. É para isso que serve esse cara, pô. Não. O Galosi falou uma coisa, né? Estava falando de velocidade, né? Só um fato que eu estou vendo agora aqui. 2013, então 12 anos atrás, tá? Um jogador corria entre 5 e 10. Hoje corre entre 10 e 14 quilômetros por partida. 12 anos atrás, hein? Ganha 1 milhão por mês, cara. Tem que se fuder mesmo. Ganha 1 milhão por mês, tem que se fuder. É assim que o pessoal fala. Ganha muito, tem que ganhar muito. Mas só fazer uma pergunta até para o Paulo. Eu acho que você falou a questão de substituição. Paulo, você tem a impressão de que, às vezes, aqui no Brasil, o pessoal não topa bem o banco, né? Nesse aspecto, você acha que aí nos Estados Unidos o pessoal é mais profissional, por exemplo, no futebol americano? Tem muita substituição até pela questão de lesões, né? Então, acho que o técnico consegue ter um elenco que não cria caso quando um outro jogador vai para o banco. Você acha que o pessoal é mais profissional nesse sentido aí nas ligas americanas, nessa questão de entender a questão de grupo, assim? E a gente ainda sofre, né, com
Eu acho que você Um está grupo falando que sozinho. fica. Eu estava perguntando para o Paulo, mas o Paulo me deixou na mão. É isso aí, Paulo? O Paulo me deixou na mão. Está falando sozinho. Não, Mas eu você vou tentar sabe, responder. Eu vou tentar questionando esse responder. profissionalismo, né? Tô na área aqui. Você fez uma pergunta, eu não ouvi. Repete. Você está travado. Pô. Você está travado. Pode falar, nós estamos te ouvindo. Eu vou tentar responder para ele aqui, Galozinho. No futebol americano eu acompanho bastante. O futebol americano tem a substituição por especialidade, né? O cara entra para fazer determinada função. Tem cara ali que joga 10, 12 anos e nunca pega na bola a vida inteira. Ele não toca na bola. Ele não está aí para pegar na bola, não está aí para jogar. O Garberito também parece que está viajando, não, tá lá. Tá. Só o Paulo que caiu mesmo. Eu vou tirar o Paulo aqui um pouquinho e já volta já, com outra força. A gente. Agora o Paulo voltou. O Paulo agora voltou. Tá bem embaçada a tua imagem, Paulo. Agora melhorou. Você chegou a ouvir a pergunta, Paulo? Na área. Não é? Foi por. É que foi pro. Não, tava no VAR. Tive que dar uma corrida no VAR ali. Não, eu só estava questionando a respeito do profissionalismo aqui, o quanto que às vezes é difícil para você manter um grupo tendo que fazer esse revezamento, e o pessoal vai para o banco, mas vai para um banco de cara feia, e em algumas outras ligas o pessoal tem, né, é um pouco mais de boa em relação a isso, não cria tanto caso. Não sei se você sente isso aí no... Eu acho que, assim, a gente vai sentir, por exemplo, o César, que gosta muito de futebol americano, a gente tem um cara que entra uma vez por jogo que é para dar chute, que é o cara que bate, ele chama futebol por causa desse cara, que ele dá um chute, quando faz o touchdown, ele faz o chute para fazer o gol. Então, ele joga 30 segundos por tempo, né? A não ser que tenha muitos touchdowns, né? Depende, né? Mas normalmente ele não participa muito, não é como o quarterback que aparece no jogo o tempo todo, né? Agora, assim, você está falando de motivação, você imagina você ser jogador do Curica hoje, e o cara ganha 5 milhões por mês, qual a motivação que você vai ter para correr por ele? Eu não vou falar o nome dele. Mas qual a motivação que você vai ter? É lógico, sabe? É aquele palhaço. Não. Exato, porque ele tem um contrato que ele tem que receber. Não, quer dizer, ninguém lá recebe, só ele. Então, quer dizer, você vai jogar, você é o qualquer um lá, eu não vou falar o nome de ninguém. Você vai correr por ele? Você não vai correr por ele. Não tem, sabe? É o que a Leila fala. Nesse ponto, cara, eu sou muito fechado. Aqui todo mundo recebe, aqui tá todo mundo em dia, do roupeiro ao porteiro, ao jogador mais caro, todo mundo recebe o salário. É isso aí. Bom, pessoal, a gente batalhou em cima aí dessa ideia, né, do porquê que o Palmeiras não joga bem aos olhos da imprensa e consegue os melhores resultados possíveis, né? A gente sabe que muita coisa corre no bastidor, né? Coisas boas, e obviamente o torcedor também às vezes embarca, porque se o resultado não ficar bom, ou se o resultado ficar bom, o torcedor se joga na arquibancada, nos braços do time, etc, etc. Se o resultado sai errado, a bola beija do lado de trave, do lado de fora da trave, o torcedor fica maluco, né? Então aí ninguém presta, etc. O Abel consegue entregar para nós resultados que ninguém nunca entregou. Quando eu digo Abel, eu digo os times que ele monta, né? O cara é o líder de uma comissão técnica boa, que tem lá suas atribuições, como é que eles trabalham. Ele tem uma direção administrativa muito profissional por trás, tem uma direção política muito competente por trás, não estou falando só da presidente atual, mas dos últimos anos aí, né, desde a entrada do Paulo Nobre, e as coisas vão acontecendo. Então, acho que a gente pode dar uma encerrada por aqui, né, e a gente volta logo aí com mais debates, com mais assuntos interessantes, sempre com aquele objetivo da gente se divertir
e com aquele objetivo da gente não ficar levantando fake news, não ficar levantando notícia mentirosa para ganhar like, né? Porque like a gente ganha porque a gente é bonito. A gente destrói a fake news. É isso aí. Não, Então, aqui a gente derruba a fake news. Tchau, pessoal. A gente volta logo para a gente conversar sobre outros assuntos do Palmeiras, tá? Siga a gente aí, o Top do Briaçu, no YouTube, se inscreva, clique no sininho, compartilhe e siga a gente também no Instagram, tá ok? Abraço a todos. Alô, pessoal. Até Bom mais. dia, boa tarde, até a próxima. Valeu! Valeu!